É isso, voltamos. Segundo bloco do programa Alternativa, hoje recebendo o professor, sociólogo, cientista político Rodrigo Prando. A gente está falando um pouquinho de literatura, a gente está falando de projetos políticos e polarização. E, claro, a gente vai falar também, como não poderia deixar de ser, de futebol. Você continua sofrendo com o seu São Paulo, professor? Glauco, eu não só continuo sofrendo com o São Paulo, como passei esse sofrimento para o Henrique, meu filho, não é? Henrique um dia chegou em casa brincando, ainda muito pequenininho, Glauco, dizendo assim: vai, Corinthians! Aí, delicadamente, eu peguei o Thor que ele havia ganho e guardei. E ele olhou com uma cara e falou assim: vai, Corinthians! Aí eu peguei o Hulk e guardei em outro lugar. Falou: papai, cadê os brinquedos? Eu falei assim: esses super-heróis não são corintianos. E aí o Henrique retomou tranquilamente, de forma muito sensata, a ser um torcedor do tricolor, Glauco. Então eu continuo sofrendo aqui pelo meu São Paulo e vou te falar que tive picos de pressão alta assistindo o jogo lá no Morumbi, e nós que gostamos de um futebol e jogávamos bola na Unesp, de vez em quando eu vejo um jogador não conseguir dar um passe de 20 metros, eu fico desesperado, viu, meu amigo? E está cada vez mais comum o nosso desespero. Rodrigo, Deixa eu te fazer uma pergunta agora, se é uma impressão minha. Mas quando você assiste um jogo do Campeonato Brasileiro e assiste um jogo no Campeonato Europeu, qualquer campeonato, lá uma Champions League, você não tem a impressão que é um esporte diferente do que se joga aqui no Brasil? sem dúvida, né? Eu acho que a qualidade técnica, o contato físico, a força empregada, tudo isso, e em especial, né, Rodrigo? Eu acho que o tempo que o jogo para, né? Me incomoda muito aqui no Brasil como o jogo fica parado, o número de Sim. faltas, o tempo que o jogador fica no chão. Isso faz com que o esporte pareça ser de fato outro, né? Bom, Verdade. Vamos lá. deixa eu voltar um pouquinho para a política e focar especificamente nas eleições municipais da cidade de São Paulo. Tá. Recentemente foi anunciado que a ex-petista Marta Suplicy agora volta ao PT, deve ser a candidata a vice na chapa com o Guilherme Boulos. De que forma você acha que isso impacta o cenário municipal para as eleições de outubro? Olha, Glauco, é um anúncio que estremeceu e acendeu aí a luz amarela na prefeitura, no gabinete do atual prefeito. Por quê? Primeiro, assim, que o Ricardo Nunes, ele era o vice do falecido Bruno Covas, não é? E lembrando que na última eleição, o Bruno Covas e o Guilherme Boulos, eles fizeram um embate político fugindo da polarização, do ódio que já pairava com muita força na política brasileira, e fizeram aí um debate democrático muito civilizado. Eu até escrevi artigos sobre isso, e naquele momento das eleições, o Guilherme Boulos mostrou algo que a esquerda tem dificuldade, que é o manejo das redes sociais. O Boulos sabe trabalhar a imagem dele dentro das redes sociais de uma perspectiva mais próxima dos eleitores. Dito isso, a gente chega agora em 2024 com o Guilherme Boulos, que já tem uma experiência política, mas que nunca foi um prefeito, nunca foi um governador, enfim, nunca teve um cargo no poder executivo. Então, o que acontece? Geralmente em política, Glauco, o pessoal do marketing político, do marketing eleitoral, costuma usar um termo chamado vacina. Ou seja, a ideia é muito próxima daquilo que uma vacina faz. Então vamos pensar o seguinte: muita gente criticava o Lula pelo fato dele não ter um ensino superior, dele não ter uma escolarização formal. O que os marqueteiros faziam? Geralmente colocavam grandes reuniões com intelectuais, gestores, empresários, cientistas das mais diversas áreas, e o Lula ali de paletó e gravata, mexendo o dedo, coordenando a reunião. Aquilo ali era um tipo de vacina para tentar já de fato proteger o candidato das críticas de que ele não havia estudado, de que ele não tinha uma escolarização formal. Lembrando que inteligência e escolarização formal são coisas absolutamente diferentes,
bem como liderança. Mas partindo disso, o que acontece? A presença de Marta Suplicy é quase que uma dessas vacinas que vai dizer o seguinte: tudo bem, o Boulos pode não ter uma experiência administrativa no Poder Executivo, mas Marta Suplicy tem. Marta Suplicy já foi prefeita, Marta Suplicy tem uma trajetória política já há muito mais tempo que o Boulos, e especialmente Marta Suplicy é lembrada em várias regiões e ela tem força em várias regiões aqui de São Paulo, lembrando que ela foi responsável pela implementação do CELS, que ela foi responsável pelo bilhete único, entre outras coisas. Isso acaba gravando na memória do paulistano, então eu acredito que é uma composição de muita força para o Guilherme Boulos, lembrando que o PT decidiu, quando Lula conversou com Boulos, de não lançar candidato, porque o último candidato do PT lançado aqui para São Paulo foi um fiasco. Então, o que acontece? Nesse sentido, Boulos representaria este campo progressista de esquerda, tentando se apossar da prefeitura de maneira que colocaria a possibilidade da não permanência de um bolsonarismo na figura do prefeito Ricardo Nunes. E aí, claro que, de certa maneira, você tem as vantagens, mas também tem as desvantagens, porque o voto de uma direita, de uma centro-direita, provavelmente desaguará todo em Ricardo Nunes. Então, perceba que aí, de novo, você já não tem a força de uma terceira via. Tem um nome que é muito falado, como Tabata, uma jovem deputada que eu particularmente gosto muito e gostaria de ver a Tabata até presidente da República no futuro. Mas, ainda assim, haveria uma dificuldade muito grande de romper a força dos dois padrinhos políticos, Bolsonaro e Lula, e especialmente dessas duas figuras aqui em São Paulo. Então é uma eleição que, obviamente, ainda está distante de ocorrer, como todas as outras, mas que, nesse momento, existe uma vantagem, não só nas pesquisas para Guilherme Boulos, mas a chegada de Marta Suplicy. E, obviamente, que o PT vai ter que aí dar os seus pulinhos, porque Marta foi considerada por muitos dentro do PT uma golpista, lembrando que ela foi uma apoiadora do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Esse é o programa Alternativa, todo sábado, levando até você arte, educação e cultura. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo na nossa bancada virtual o professor, sociólogo, cientista político, Rodrigo Pran, que fala um pouquinho agora sobre o cenário na capital paulista, na cidade de São Paulo. Convido você para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é Glauco Keller, e também Programa Alternativa, p.alternativa, e no Facebook, Programa Alternativa. Se você quiser acompanhar esse programa em áudio e em vídeo, é só seguir a gente, se inscrever nos nossos canais no YouTube, Glauco Keller e Programa Alternativa, e lá você vai encontrar entrevistas super especiais na área de arte, de cultura, de educação e, claro, de política também. Prando, eu queria perguntar para você a respeito da influência da internet nas próximas eleições. Você falou no primeiro bloco de dois conceitos que vêm sendo muito debatidos aqui no Brasil, que são os conceitos de fake news e de pós-verdade, que é aquela interpretação da notícia a partir do viés emocional e não a partir do viés racional, né? Se os fatos não corroboram a minha teoria, abandono os fatos, né? E o governo vem com muita força tentando, agora no mês de fevereiro, depois do recesso parlamentar, aprovar algum tipo de lei que discipline um pouco mais aquilo que é publicado na internet. A gente lembra que todos os meios de comunicação são passíveis de algum tipo de orientação, de disciplina, e a internet não. E as Big Techs têm feito uma grande campanha para que isso não aconteça. Você, com a sua experiência dentro da política, dentro da análise dos cenários, você acha que é possível algum tipo de projeto que, de fato, contemple alguma disciplina dentro das redes sociais? Olha, Glauco, é um tema fundamental. Inclusive, é um tema que está presente no último livro que eu lancei, junto com a minha colega Daisy Siocari, chamado Fake News na Política. É da coleção My News Explica, né? Não sei se você conhece o canal My News,
né, que foi criado e idealizado pela Mara Luque, e eu sou articulista lá do canal, escrevo e quase sempre estou lá com eles fazendo análise política. Então, nós publicamos esse livro pela editora Almedina, Fake News na Política. Então, assim, primeiro, fake news não é apenas uma mentirinha, tá? Porque o boato e a mentira, eles estão presentes na política desde que existe política, não é? Se nós formos ler Maquiavel lá no século XV, que é considerado o inaugurador do realismo político, o Maquiavel diz claramente que o príncipe não tem que manter a palavra empenhada se as condições que ele deu àquela palavra mudaram. Então ele pode mentir, que o príncipe não precisa ter as qualidades, mas ele precisa aparentar ter qualidades. Então, isso já está muito pacificado, que a mentira, o boato, o engano, né, eles estão presentes na política desde sempre. A grande questão, Glauco, é que isso toma uma dimensão muito diferente por conta da questão justamente das redes sociais e dessas plataformas, não é? E aí eu até escrevi um artigo, depois eu te mando, né, um artigo com um colega advogado, pensando justamente nessa ideia de uma regulamentação das plataformas, trazer à tona uma certa responsabilidade, porque a plataforma, é sempre bom entender que plataformas como o X, que era o Twitter, Facebook e várias outras, eles lucram, eles ganham dinheiro com a presença daquela pessoa que está trafegando nas redes sociais, na internet. E lembrando, de novo, aquela relação entre racionalidade e paixão, a internet, quando ela alimenta a paixão, quando ela alimenta o ódio, quando ela alimenta teorias conspiratórias, negacionismo, isso mobiliza uma força extremamente interessante em termos de posicionamento político e posicionamento valorativo. Então, o que acontece? Essas big techs, elas ganham muito dinheiro, e como elas não estão aqui no Brasil, mas fora do Brasil, elas dizem o seguinte: eu não sou responsável, porque não sou eu o produtor, eu apenas ofereço a plataforma para aquelas pessoas. E nós todos aqui somos favoráveis à liberdade de expressão, mas não existe no Brasil nenhum direito que seja absoluto, nem mesmo o direito à vida, porque num caso de guerra, a Constituição do Brasil permitiria, por exemplo, pena de morte. Então, não tendo direitos absolutos, a liberdade de expressão, ela não pode ser uma liberdade para o cometimento de crimes, como, por exemplo, o assassinato de reputações, como, por exemplo, deepfake, que é feita por inteligência artificial e pega uma imagem minha, sua ou de um político falando algo ou fazendo alguma coisa que essa pessoa não fez. Só que, de repente, quando isso acaba viralizando, quando isso acaba sendo disseminado, até você comprovar por meio de uma ação jurídica que aquilo era uma deepfake, que aquilo era uma mentira, o prejuízo já está colocado e a eleição se encerrou. Então, assim, a gente tem que, de fato, pensar com muito cuidado e com muita seriedade em como lidar com essas questões, lembrando sempre aquela fronteira muito próxima entre a regulamentação e a questão também da censura, porque nós não temos censura prévia. Aqueles que, porventura, se sentem atingidos em sua honra, na sua biografia, têm direito de recorrer à justiça para tentar sanar, estacionar ou parar aquele problema e depois ser ressarcido financeiramente, moralmente, por conta de um dano sofrido. Agora, é de fato, para mim, a grande questão, inclusive deste ano, eu estava aí em São Carlos e aí eu sentei para tomar um café lá no shopping, e eu sempre sou daquelas pessoas que nasceram no século XX, então eu fico com o meu caderninho anotando, e eu coloquei vários temas para os artigos que eu quero publicar esse ano, e justamente eleições e redes sociais e internet é um desses temas que a gente vai trazer questões do livro que nós publicamos. Eu até queria estar com o livro aqui, mas eu presenteei o último livro que eu tinha aqui para uma amiga e eu não estou com ele aqui. Mas ali a gente fala um pouquinho disso, e eu acho, Glauco, que tem que haver uma discussão no Poder Legislativo muito sério a respeito disso, porque a gente não pode permitir que uma Big Tech, uma empresa de tecnologia, dite as regras, e inclusive tem um livro do Juliano Dampoli chamado Os Engenheiros do Caos, que é um livro que mostra claramente como as redes sociais são usadas para disseminar o ódio, fake news,
e já está comprovado empiricamente que elas fizeram um estrago enorme na Europa com o Brexit, fizeram um estrago enorme quando a campanha do Donald Trump se utilizou massivamente de fake news contra Hillary Clinton, entre outras coisas. Ou seja, existe aí um grupo que é especializado em produzir esse conteúdo que gera um engajamento enorme. Fake news, pós-verdade, teoria da conspiração. Quer dizer, quando você pensa que você vai tomar uma vacina contra a Covid e estão implantando um chip chinês em que você vai ser monitorado pelo satélite, quer dizer, poderia parecer algo extremamente real, mas as pessoas estão convictas e acreditam firmemente que isso é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e é um tema que hoje pauta de uma agenda daqueles que querem pensar com seriedade a democracia e especialmente a conservação das instituições do Estado Democrático de Direito. Rodrigo, para fechar esse segundo bloco, você escolheu uma canção do Renato Teixeira. Sim. Eu queria que você me dissesse por que você escolheu essa canção para a gente ouvir. Essa canção, Glauco, ela é uma canção que não é muito conhecida, do Renato Teixeira, chama-se Irmãos da Lua, e é uma canção que nós ouvíamos muito no grupo escoteiro aí de São Carlos. Então é uma canção que me remete aos acampamentos que nós tínhamos em São Carlos, no grupo escoteiro, os amigos, as amigas, talvez as primeiras paixões, as paixões juvenis, e tudo aquilo que significou para mim ser são carlense, ser membro do grupo escoteiro de São Carlos e, ao mesmo tempo, estar cursando Ciências Sociais na Unesp. Então, para mim, é algo que me traz essencialmente a lembrança daqueles amigos que eu fiz quando estive em São Carlos. Eu nasci em São Carlos, em 1978, então uma parte da minha vida eu passei aí em São Carlos, e São Carlos e Araraquara. Então essa canção me lembra especialmente esse momento muito positivo, muito bom da minha vida. É isso, vamos de Renato Teixeira, programa Alternativa A. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais literatura, com mais arte, com mais educação, com mais política, com o professor, cientista político e sociólogo Rodrigo Prando. Até já!